Gravar análise dessa partida aqui com o Ali. Voltar tudo. Minha partida começou com... Ganhei mais uma partida, começou o peão do rei. Finalmente mais uma vitória. Depois de muitas derrotas. Aí, depois do peão da dama aqui por parte dele, eu tive a oportunidade aqui de desenvolver uma peça assim. Tem tema de troca, né? Eu tenho essas setas aqui. Que tá indicando as peças que eu posso sair. Cavalo bispo. Todos os cavalos mais o bispo. E dentre essas opções, depois de cavalo, né? Que toca esse peão. O cavalo dele era a vez dele no momento que tocou esse peão. Eu pude desenvolver uma das minhas peças. Desenvolvi o cavalo. Poderia jogar o bispo aqui. E travaria a dama, mas tudo bem porque não tem tema de troca em cima do peão de D4. Então, ele jogou peão pra fianquetar o bispo, peão do rei, dala do rei pra fianquetar o bispo. Eu desenvolvi o cavalo mais uma peça, vou desenvolver o bispo por trás, né, normal atrás do cavalo, desenvolveu o bispo também, o bispo de casas escuras, e colocar a dama em D2. E ele fianquetou o bispo, eu desenvolvi aqui o bispo numa das suas casas mais naturais. Depois ele fez o rock, tinha alguma coisa melhor pra ele fazer aqui? Deixa eu ver, peraí. Depois de fianquetar o bispo, ele poderia o quê? Ele tinha o cavalo pra jogar mais o tema do peão, esse cavalo pra cá tem o tema do peão, né, tocando o cavalo perde tempo. Poderia jogar o peão de E, né, acho que o peão de E troca, depois somente o cavalo, as damas trocam já no início da partida, ou eu recuso a troca avançando o peão também. E ele fez o rock, não tá errado também, depois do meu peão ele fez o rock. Então eu joguei a dama, poderia desenvolver o bispo aqui também, mas acho que não tem prioridade, porque esse bispo, esse cavalo não tá sendo atacado, não tá sendo cravado, mas se ele fosse cravado também poderia jogar depois o bispo E2. E eu priorizei a seguinte ideia, que eu quero, depois de colocar o bispo na mesma linha da dama, eu quero trocar esse bispo pro fianqueto dele. Aí ele jogou o cavalo, desenvolveu o cavalo, não na sua casa natural, né, porque existe o tema do peão, que eu tá avançando, aí tem que perder tempo jogando o cavalo duas vezes, jogou o cavalo na frente do bispo, que é esse bispo que ele crava o cavalo aqui, mas também faz sentido não colocar esse tapar a linha do bispo agora, porque cravar aqui seria uma perda de tempo, trocar essas peças aqui acho que não seria vantajoso por parte das brancas, porque depois de toma, só me ajudou a desenvolver o bispo, eu posso colocar pro outro lado e começar um ataque pelo ala do rei. Então ele vai desenvolver o cavalo duas vezes, né, acredito que vai jogar pra cá, pode jogar, né, se caso eu avançar, né, pode ter temas de colocar o cavalo aqui, trocar tudo, trocar as damas, tomar de rei, tudo mais. E depois disso eu consegui com o meu plano, quero trocar esses bispos. Ele não trocou pra colocar minha dama aqui, né? Porque ele troca colocar minha dama aqui, minha dama não tem poder nenhum aqui, acredito, né? Ah, tem sim, por causa do cavalo. Se ele toma o tomo de dama, eu tenho depois cavalo G5, tá minha ação de checkmate já. Eu teria que expulsar, mas primeiro eu teria que expulsar esse cavalo de F6, que tá contra que ele tá... O cavalo de F6 tá defendendo a H7. Então ele desenvolveu o peão aqui, que é o peão do avanço que eu tinha falado no início, eu não sou obrigado a tomar, né? Se a gente troca as damas, eu tô tomando a dama de rei ou de cavalo, no caso. Posso tomar de cavalo também, cavalo de F3. Como ele me permitiu avançar aqui, ele jogou esse lance dos peões, oferecendo a troca dos peões, eu não aceitei. Não vi vantagem nenhuma em trocar esses peões, já que tá 2 contra 1, tudo acho que meio que iguala a posição, depois ele toma o meu bispo tranquilo, né? Se eu troco depois de trocar as damas, ainda tem isso, porque depois de trocar as damas, mais que eu tomo de cavalo, o cavalo de F3 sacar no bispo inteiro. Então o mais correto, acredito, ele desenvolveu esse peão aqui, deixa eu ver se tinha um lance melhor pra fazer pra eles, ao meu ver. Acredito que ele poderia jogar esse lance aqui, porque esse lance não tem como defender de peão, eu não sou obrigado a tomar, mas ele é obrigado, ele pode tomar no caso, trocar um peão lateral por um central, depois que eu tomar, parece que tá facilitando a vida dele, porque ele não tá abrindo linhas, né? Depois ele consegue jogar ele tirar esse cavalo daí. Ele não fez isso, então ele desenvolveu o peão ali, o peão de A, parece um lance profilático. Eu tomei, porque não faz sentido nenhum colocar o bispo aqui no tomate, já que eu queria trocar esse bispo, tomei. Tomou de rei, fiz o rock, o certo que ele tinha que fazer é tomar de rei mesmo, porque senão perdi o bispo inteiro. Eu fiz o rock já pelo lado oposto, porque já que ele perdeu o bispo, eu quero atacar aqui na ala do rei. Aí ele desenvolveu o cavalo finalmente saiu. Por que ele saiu agora? Peraí. Ah, por causa do avanço, né? O avanço permitiu que ele saísse. Ele dobra aqui, né? De qualquer forma ele dobra aqui, com os dois cavalos. Ele tá dobrando em E4, e eu tenho só o meu cavalo de C3 defendendo em E4. Então eu coloquei o bispo pra defender, porque tá prestes a cair. Esse é algum tipo de golpe? Não, não existe golpe nenhum também. Um lance que eu posso fazer tipo, de imediatamente, porque esse lance ele tá tocando a dama, né? Porque cavalo por cavalo por cavalo por tocando a dama. Eu acho que parece que não tem o que fazer. Assim, uma peça inteira. O peão inteiro. O peão inteiro. E eu desenvolvi o bispo defendendo, 2 contra 2. Eu vi que ele poderia fazer isso, mas eu pensei que você ia tomar o meu cavalo aqui, ele vai abrir a coluna G, pra mim interessante. Eu toquei o bispo dele, meio que incentivando ele a tomar esse cavalo de F3. Ele voltou, não tomou. Então, engraçado que aqui, ele perdeu tempo, né? Porque ele ameaça o cavalo, depois que eu jogo, ele toma. O que ele imaginou que eu fosse fazer aqui? Porque é máquina, né? O que ele imaginou que eu fosse fazer? Ele tá tocando o cavalo fazendo um raio-x, né? E esse cavalo, tipo, esse cavalo que tá cravado, ele não tem um lance que force ele a sair daí. Teria se fosse um avanço de algum peão, e não tem, né? Porque se ele sai, no caso, se algum peão ameaça, o cavalo sai com a torre, mas não tem. Eu forcei, estimulei a tomada em F3 por parte do bispo, ele não tomou, voltou. Eu avancei, porque agora ele me dá a oportunidade, já que eu consegui avançar o peão de H, então o peão de H apoia o peão de G. Avancei, agora eu consigo tocar o cavalo. Ele não vai sacrificar o bispo ou o cavalo por um peão, certo? Ele avançou esse peão, o peão de H, era o melhor lance aqui. Bom, tudo isso que tá acontecendo agora é ameaçador, né? Então, porque eu pensei, o que ele poderia fazer melhor aqui? Qualquer coisa que ele fosse fazer aqui, talvez fosse uma imprecisão, né? Porque, vamos supor, que toma o cavalo aqui, eu acredito que a partida seguiu assim em algum momento, toma o cavalo, toma de dama, e só aliviou a tensão aqui, essa tensão que existia, uma possível troca, e a pressão aqui, que ele não é ameaçador, continuou, né? Então, ele não fez isso, por isso eu não acho que não tinha lance melhor pra fazer, né? A dama dele tá muito lá atrás, não tá fazendo parte do jogo, as torres estão lá na última linha, os peões, os avanços dos peões, eles não causam possíveis trocas, então tipo, não tem nada que ele possa fazer que seja melhor do que investir na defesa da ala do rei, né? Acredito que tem esse peão aqui também, mas como eu não sou obrigado a tomar, ele pode tomar, depois tomar de cavalo. No caso, vamos supor que ele avança esse peão aqui, peão de C, eu não sou obrigado a tomar. E aí eu jogo, toco o cavalo. Aí nessa que eu toco o cavalo, aí o cavalo sai. No caso, o cavalo já deixa até de defender o peão de D já. Se ele toma, eu tomo, tá tudo ok. Esse peão meu que permaneceria aqui, tá barrando o avanço do peão dele de D. E parece que eu tô mais organizado, porque a dama dele tá lá atrás, a minha tá um pouco melhor, tá com uma diagonal longa, melhor, aberta, né? O meu rei, ele se afasta aqui pra defender esse peão, tá tudo ok, a minha torre tá livre também.
E aí ele avançou esse peão, claro. Depois de toda essa análise, ele fez investiu na defesa, avançou o peão. Eu avancei esse no sentido de, se ele toma, tá ótimo pra mim, eu tomo de cavalo, né? E eu vou ter a coluna G aberta. Ele tomou, tomei de cavalo. E aí ele avançou esse peão. O peão que eu tinha falado daquela hora que ele podia avançar, né? Ele avançou. Porque aí o cavalo defende, toma de cavalo. Eu tomo também, né? No caso, tá 2 contra 2. Eu não sou obrigado a tomar. Por que ele avançou? Não sou obrigado a tomar. Eu joguei a torre G1, que é avançar o peão de H, né? Ele já não pode tomar, por causa que tá cravado. Eu posso até pensar em tema de sacrifício, já que eu tenho uma dama com a diagonal boa aqui. E, tipo, ele, com esse rei aqui, ele tem também agora a coluna H pra torre dele, junto com o apoio da dama e tudo mais. Só que também eu tenho o fato de eu ter essa coluna aqui é muito interessante, porque esse cavalo não tá morto e a coluna me permite trocar também, né? Não, essa diagonal, no caso, a diagonal da dama me permite que a dama tenha ações aqui de troca pela torre e tudo mais, pelo fato desse cavalo não tá morto. Esse cavalo aqui tá meio fora de jogo, de contexto com tudo isso que tá acontecendo aqui, né? Esse cavalo aqui. Por mais que ele consiga atuar na defesa desse peão, em relação ao que tá acontecendo aqui, ele tá fora. Só esse aqui tá um pouco mais enquadrado na situação. Ele tomou, depois disso eu fiz o quê? Depois eu joguei torre G1, ele tomou, eu tomei de cavalo, eu poderia tomar de peão, né? Que aí ele já não toma de cavalo, e ele não toma com o dele, ele ia ficar com esse cavalo aqui, esse cavalo apoiaria o avanço desse peão, junto com esse cavalo, ele tem também a torre 1 para ajudar a apoiar esse peão e defender, né? Eu tomei de cavalo porque eu pensei, eu tomo de cavalo porque eu obrigo ele a tomar de cavalo. Se ele não tomar de cavalo aqui, eu tomo aqui. E aí ele toma de dama ou de rei, e é mais uma peça que eu elimino de defesa dele. E querendo ou não, meu, essas duas colunas aqui tá muito forte, né? Tá muito forte. Ao mesmo tempo que as torres estão com as colunas semi-abertas forte, elas também atuam aqui na última fileira como defensora. E aí ele tomou, né? Porque se ele não toma, eu tomo. Tomei de peão. Esse peão, interessante que ele baba o avanço desse peão. E não tem como tirar ele daqui. Só teria como tirar ele daqui se fosse com outro peão, né? Não tem como tirar ele daqui. Aí ele jogou a torre ali na coluna, vai atuar na defesa da coluna H. Eu pensei, pô, vou avançar. Tinha algumas melhor pra fazer? Não, né? Deixa eu ver se eu tomo de sacrifico aqui, não tem nada. Eu tenho que continuar defendendo a mesma coisa. Dama, algumas de dama. Não acredito que avançar seria o melhor. Ele jogou torre aqui, esse torre na coluna C. Se ele toma de cavalo, eu tomo ali, não entendi. Qual é o lance melhor que teria pra ele fazer aqui? Tomar não seria nada. Essa troca seria inútil, ganho o que é essa troca? Apesar que eu acho que ele seguiu assim. Qual seria o melhor lance? Avançar já esse peão? Parece que avançar esse peão seria um lance bom. Começar ataque já, por esse lado, né? Porque avança esse peão, depois que avançar esse, vai pra cima. Se bem que não sei, sinceramente, eu não sei. Se isso iria adiantar, porque esse parece lento, esse ataque. Porque pelo simples fato de eu ter peões ainda, eu consigo, 3 peões nessa ala aqui, eu ainda consigo, tipo, barrar eles, ou até mesmo trocar se for preciso. Mas acho que seria melhor até barrar eles. É possível barrar esses peões aqui. Ele teria que fazer sacrifícios aqui, eu acho. Sacrificar o cavalo. Aí ele jogou torre, eu avancei, eu falei, se toma, eu tomo. Se ele toma, ele toma de torre, né? No caso, peão por, torre por, torre por. Só que aí eu tenho esse lance aqui, ó. Por exemplo, eu poderia jogar isso aqui, né? Dando um cheque no rei, o rei vai pra onde? Ele teria que se mover aqui, teria que vir pra cá. Aí eu já tenho mais opções aqui, né? Ou depois aqui também eu poderia jogar esse, né? Acho que esse seria mais forte. Porque se ele toma aqui, eu jogo esse. Esse lance parece mais forte porque eu dou cheque no rei, ele tem que se mover cada dano lá atrás. É melhor ainda. Né? Ele não tomou, tinha coisa melhor pra fazer, além desse avanço? Não. Acho que não. Porque tá acontecendo coisas aqui, eu tô ameaçando, eu tô melhor aqui. Então eu acredito que eu tenho que seguir com o ataque. Ele tomou. Ele não tomou, por causa justamente por causa dessa questão, né? Porque tem um cheque descoberto de cavalo. Esse cavalo foi importante ter ficado aí. Ele tomou aqui aquela troca. Tipo, essa troca aqui foi incrivelmente inútil. Eu continuo ameaçando. Ó, essa troca aqui foi incrivelmente inútil. Porque assim, eu continuo ameaçando. Eu tomo aqui, não pode tomar por causa desse lance. Eu tomei, ele tomou aqui, ó. Ele tomou aqui, esse lance também. Eu tomei aqui. Tinha coisa melhor pra fazer aqui, ele, ao invés de tomar. Primeiramente, em relação ao cavalo por D3, foi inútil esse lance também. Mas essa questão que não pode tomar de peão tá muito foda. Tá muito perdido aqui, já parece. Parece que tá muito perdido. Esses peões estão muito lentos e eles conseguem ser barrados. Tá muito perdido aqui. Eu nem consigo enxergar bons lances aqui. Nem consigo. Cavalo por, dama por, torre por, sacrificando a torre. Tipo, ele tá entregando peças pra obter um tipo de... Aí joga esse lance. Pô, eu pensei o que aqui? Se eu tirar a dama, o que ele quer fazer? Será que ele quer dar cheque? Cheque ali, eu não consigo voltar o rei pra lá por causa da dama. Aí joga aqui, a gente troca tudo também. Tá ligado? Eu não entendi, já tá perdido aqui de qualquer jeito. Aí eu jogo esse, ele sai. Eu tiro o cara. Isso aqui foi um erro meu. Eu não vi. Não tá defendendo, não foi o erro, não. Achei que tava aquela torre. Mas tem um momento que ele toma o cavalo, que eu erro. Eu volto, a torre pra cá, posso dobrar. Aí ele avança inútil, eu posso parar ele facilmente. Eu acho que ele tem que fazer mesmo as peças dele. Ele poderia avançar ali. Mas tá tudo bem. Acho que se eu trocar pra mim tá ótimo. Aqui eu erro. Porque eu quero dobrar. O mais correto seria o quê? Acho que o mais correto pra mim seria. Por mais que eu tenha um cheque lá no fundo. Pode ser que eu poderia jogar esse aqui, né? Aí ele dá cheque, eu volto e troca tudo. Mas eu quero jogar esse. Eu quero passar com as torres pra trás, a última linha e começar a tomar todos esses peões aqui um por um. Eu dobro, aí ele toma um cavalo, eu jogo esse, propondo a troca das torres, das damas, ele aceita as trocas, eu falei, mano, vou trocar com as duas torres, não tem como perder isso aqui, né? Aí ele tomou, vi que ele ia tomar, me aceitou, tomou, falei, mano, esse bispo ele vai cair uma hora. Aí eu comecei a perseguir os peões. Eu falei, eu vi isso aqui depois de fazer, eu vi, nossa, ele me deu um duplo, eu falei, mano, eu posso perder essa torre, porque mesmo assim eu tô ganhando, não tem tempo de ele chegar, até avançar também seria uma perda de tempo, avançar esse peão seria uma perda de tempo. Porque ele vai cair de qualquer jeito, então ele jogou o rei. Eu tomei, eu fui lá pra trás, falei, meu, vou tomar esses peões aqui, uma hora ele não vai conseguir segurar, avançar tudo. Eu passei a minha torre, porque eu falei, mano, agora esses peões vão começar a cair. Tomei aqui, ele tem que avançar aqui, né, porque... Parece que ele avançar. O que acontece se ele avançar aqui? Eu venho pra cá e consigo dominar aqui? Não sei. Ou eu venho pra cá. Acho que não consegue avançar todos os peões, né? A ponto de promover um. Tomou, tomei. Cai esse. Aí o outro. Eu já deixei a torre aqui propositalmente pra cortar o rei dele de avançar. Pra defender as peões. Eu falei, vou tomar esses peões um por um. Aí já vim dando a volta, o peão dele avançou. Né? Ele avançou, eu tomei um. Dando a volta, né? Porque nesse caso aqui, ó. Eu não consigo entrar pra tomar esses peões, porque eles controlam essas casas aqui. Eu tenho que vir por trás. Aí eu cortei o rei dele já propositalmente, pra ele não defender os peões. E eu falei, o quê? Eu vou dar a volta. Eu vou dar essa volta aqui e tomar um por um.
Aí foi inteligente isso. E avançou, falei, mano, vai cair todos, caiu um. Aí ele jogou o rei aqui, poderia jogar o do lance, mas mesmo assim eu jogaria atrás a torre G1 pra tomar esse peão de D. Não teria como ele evitar isso, não dá tempo. Aqui ele já perdeu, aí já fui cercando o rei aqui, dando um jeito de empurrar ele aqui pro canto, ó, sem afogar. Aí eu cortei ele de novo, com a escolinha da torre, e fui empurrando o rei. Aí ele perdeu. Aqui ele não tinha ele tinha essa casa aqui, ele tinha. Por que ele não jogou esse lance? Porque eu poderia jogar. O que eu poderia jogar aqui? Esse, né? Aí ele era obrigado a voltar. Ele era obrigado a voltar. Faz sentido. Aí já voltou. Aí aqui foi mate.